Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus para você. Vamos fazer uma oração para começarmos mais uma série de estudos hoje? Acompanhe comigo aí nosso tempo juntos. Vamos trabalhar Lucas 11 e eu te convido a orarmos agora. Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço por essa oportunidade, por esse privilégio e oro para que o Senhor nos conduza, fale conosco e aplique a Tua palavra em nossos corações. Eu te peço isso, ó Pai, nos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, meus queridos, hoje vamos ler o capítulo 11 e ele é realmente um capítulo grande. Então, não vamos trabalhar o capítulo todo, tá bom? Vamos trabalhar uma pequena parte do capítulo, vamos com calma, vamos respeitando aí a direção do Espírito Santo nesse processo. Vamos ler juntos? Capítulo 11, Evangelho segundo Lucas. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, aqui nós estamos falando de Jesus, ele que estava orando, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eu acho interessante observarmos que os discípulos percebem que Jesus tem uma vida de oração e eles querem aprender com Jesus até essa comunhão com o Pai. Isso é lindo, né? É lindo quando um mestre pode ser uma inspiração para os seus discípulos. Nesse caso, Jesus, o mestre dos mestres, o Senhor e Salvador, inspirando os seus discípulos a se relacionarem com o Pai. Isso é lindo. E aí Jesus ensina, através daquela oração que se torna um modelo de oração dominical. Nós vamos ler aqui, vamos juntos, capítulo 11, versículo 2, 3 e 4. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Essa oração, ela também aparece no Evangelho segundo Mateus, e nós temos aí no site, no canal da nossa igreja, 2 estudos dedicados única e exclusivamente a essa oração. E você pode encontrá-los aí, Pai Nosso parte 1, Pai Nosso parte 2. E eu te convido, se você tiver interesse, a acompanhar esses 2 estudos. Eles vão te trazer assim uma explanação mais profunda, mais detalhada do conteúdo dessa oração em si. Nós não vamos tratar então a oração dominical aqui, porque nós já tratamos. Amém? Então vamos continuar seguindo. A parábola do amigo importuno. E essa parábola nós vamos trabalhar hoje. Disse-lhe também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães? Pois um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: Não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para os dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-los por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Vamos dar uma paradinha aí. Você leu comigo a perícope? Você prestou atenção? Se não, vou te pedir para ler de novo.
para você pausar o vídeo e ler de novo. Mas essa perícope está tratando de uma situação interessantíssima. Primeiro é uma parábola. Jesus está usando digamos assim, uma situação, uma ilustração que é própria do cotidiano, que faz sentido para eles, para poder ensinar algo bem profundo. Então Jesus está contando uma história, a história de dois homens, eles são amigos, e tem um terceiro homem, que é um terceiro amigo que chegou de repente, certo? Então esse amigo chega na casa do outro amigo e ele percebe que ele não tem nada para colocar na mesa, oferecer. Pois bem, para um judeu, não ter algo para oferecer, para quem vem de viagem, um alimento, era considerado realmente uma situação muito ruim. Não era como, por exemplo, no nosso mundo ocidental, que a gente diz, ó, desculpa, você chegou de repente, eu não me preparei e eu não tenho nada para te dar, e fica tudo por elas. Elas por elas, fica tudo bem, porque afinal de contas, você já está fazendo muito de receber a pessoa. Não, não é assim. Dentro do contexto do judaísmo do primeiro século, isso era muito ruim mesmo. Era obrigação brindar o que você tivesse de melhor para quem vinha de viagem, tá bom? É uma questão cultural aqui. E esse homem está em aflição, porque ele não tem pão para oferecer. E ele vai pedir para o seu vizinho, para o seu amigo. O amigo fala, eu estou deitado, meus filhos estão comigo na cama. Então você percebe que tá todo mundo no mesmo quarto, no mesmo aposento, dormindo juntos. É um outro mundo, né? Não é tão diferente do nosso mundo. Mas ele está deitado com os filhos na cama e ele está dizendo, se eu tiver que levantar, né, vai acordar todo mundo, vai atrapalhar a situação aqui, vai perturbar a minha paz, eu não vou levantar para te dar. Aí Jesus fala, esse moço vai levantar. Ele não vai levantar. Se ele não levantar porque ele ama muito o seu amigo, ele vai levantar porque o amigo está perturbando o sono dele, ele quer voltar a dormir, ele quer ficar bem, em paz com a sua família. Então ele usa essa parábola para problematizar algo sobre a insistência, sobre a permanência no lugar de oração, na sua relação, na minha relação com o Pai. Só que é interessante, eu já vi muita gente usar esse texto de forma, eu não vou dizer que é de propósito ou por maldade, mas cortando o texto e não indo até o final da perícope, que é essa história toda, separada aí pelos subtítulos. Se você prestar atenção, a história toda, Jesus está dizendo que o Pai vai dar, se a gente insistir, se a gente pedir, bater, entendeu? O que ele vai dar se a gente continuar insistindo? Pedir e dar-se-vos-á, buscais e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Por quê? Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, abrir-se-lhe-á. Ele está pedindo, ou melhor, ele está dizendo para a gente pedir o quê? O que ele promete que o Pai vai dar? Se nós pedirmos, se nós batermos a porta e se nós buscarmos. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Não é tudo que a gente pede. Interessante isso. E ele ainda vai usar uma outra história para especificar o porquê devemos permanecer nesse lugar de oração, por que devemos insistir e por que não devemos desistir. Ele diz, olha, se você, que é uma pessoa que não é bondosa, é interessante isso, né? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, ou seja, ele nos chama a todos nós de maus. Ele diz, a gente é mau e a gente dá boas coisas para os nossos filhos. Ainda mais o Pai Celestial. O que ele não vai dar pra gente se a gente pedir? O que ele com certeza vai dar pra gente se a gente pedir? Você leu aí comigo? O que é, gente? Versículo 13. O Espírito Santo. Então, peraí. Esse texto aqui está dizendo que é pra gente pedir e dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Bater e abrir-se-vos-á essa porta? Porque todo aquele que pedir vai receber. Todo aquele que buscar vai encontrar. E todo aquele que bater a porta vai se abrir? Pedir o quê? Buscar o quê? O Espírito Santo. Entendeu? Então não interpretemos mal a palavra de Deus. O texto não nos diz que nós devemos pedir qualquer coisa. O texto não nos garante que se nós pedirmos qualquer coisa ao Pai, Ele vai nos dar. O texto está dizendo que Ele vai nos dar o Espírito Santo se nós pedirmos, se nós buscarmos, se nós insistirmos. Amém?
Então, o bom de estudarmos a palavra de Deus é percebermos o que ela de fato diz, para não adulterarmos o seu sentido. Ok? Então, vamos pedir, vamos buscar, vamos insistir para sermos cheios do Espírito Santo, porque é uma promessa que saiu dos lábios de Jesus, que o Pai vai nos dar, se nós pedirmos. Amém? Vamos continuar então. Agora nós vamos para um momento bem interessante, que é a blasfêmia dos fariseus. E isso começa aqui no versículo 14 e vai até o versículo 28. É uma situação de bastante tensão. Aliás, esse capítulo é interessante. Nós não vamos ler o capítulo todo hoje, mas o capítulo começa com Jesus no lugar de oração, continua com Jesus orando, Jesus falando sobre a importância de orar, de insistir, de ser cheio do Espírito Santo, e aí começa a haver o quê? Uma perseguição. Tá? Uma perseguição, um ataque direto e frontal à sua vida, à sua obra, à sua fala. E aí Jesus vai ter uma reação a esse ataque. Nós vamos ver isso a partir do versículo 37 até o versículo 54. Provavelmente nós vamos ver essa reação na nossa próxima oportunidade de encontro, na nossa próxima segunda-feira, não hoje, porque vai ficar muito longo. Mas é interessante que termina esse capítulo com Jesus assim, tendo que lidar com ciladas armadas contra a vida dele. Pessoas de poder, de autoridade, de referência, de influência, que agora tomam uma decisão de destruí-lo. E elas propõem discursos, propõem perguntas que são ciladas. Então é impressionante nós percebermos a sequência desse material. A importância de estar no lugar de oração, a importância de ser cheio do Espírito Santo para poder lidar com esse tipo de pressão, que é o que Jesus vai enfrentar aqui. Então ele está nos ensinando com a vida dele, com a fala dele, com a obra dele, como nós devemos nos comportar diante das adversidades, diante das ameaças, diante dos conflitos. Amém? Então todo esse capítulo, ele vai conduzindo a gente para esse momento de uma tensão muito grande. Qual tensão? A tensão entre os religiosos da época, a instituição religiosa, a autoridade estabelecida da sociedade daquela época, num ambiente judaico, que eram os escribas, os fariseus, os doutores da lei e Jesus. Eles estão se levantando de uma maneira frontal ao ministério de Jesus. Um ataque aqui é direto e frontal. E sim, só com o poder do Espírito Santo e na dependência do Espírito Santo, nós vamos conseguir lidar com esse tipo de ataque também, que é uma marca na vida do ministro, que é uma marca na vida daquele que anda com Jesus e serve Jesus. Sofrer perseguições, não é verdade? Então vamos lá. Agora ele vai tratar da questão da blasfêmia. Lucas vai registrar para nós o evento que aconteceu. Então vamos lá. Versículo 14. Estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. Então, peraí. Ele está expulsando o demônio de uma pessoa que é muda. A pessoa estava muda. E aí, depois que o demônio sai, essa pessoa fala. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão. Uau! Mais um ato portentoso da mão de Deus, né? Através da vida e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Forte isso. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Olha a sabedoria de Jesus aqui. Primeiro eles começam, né, vendo um milagre, um ato portentoso, e aí eles querem destruir Jesus com esse argumento, com essa falácia, com essa mentira, que é uma acusação contra a vida de Jesus e a obra de Jesus. E aí eles vão usar o quê? Um demônio, que era muito conhecido deles, do contexto deles, que era o demônio chamado Beelzebu, né? Que tinha referência através de imagens. Não quer dizer que os judeus adoravam essas imagens ou reverenciavam esse demônio, não é isso. Mas no mundo
permeado pela influência grega e romana, eles tinham conhecimento desse principado, dessa potestade, desse demônio, tá bom? Que apavorava, amedrontava o povo que vivia da agricultura e da pecuária, tá bom? Era uma, digamos assim, uma forma, eles desenhavam, eles pintavam, tinha esculturas desse demônio que representava ali as moscas, ou que as moscas podiam produzir no sentido de destruição. Então ele representava essa destruição, ele representava toda essa maldade, essa destruição da agricultura e da pecuária, tá bom? Então, eles estão dizendo que Jesus expulsou o demônio de mudez desse moço usando esse outro demônio. E aí Jesus vem com um argumento interessantíssimo. Peraí, uma casa, se ela estiver dividida contra si mesma, ela não vai permanecer. Se eu expulso Satanás por Satanás, significa que o reino dele está dividido. E se eu expulso Satanás por Satanás, no caso, por Beelzebu, se eu expulso esse demônio, que é Satanás, por Beelzebu, que é um outro demônio, então por quem os seus filhos, e aí dizendo os que eram fariseus, doutores, escribas, que também faziam o exorcismo ou a expulsão de demônios, ele vai dizer, por quem vocês expulsam então? Que eles sejam juízes. Você está vendo como que Jesus devolvia para eles toda a problemática? Eles lançam uma questão e Jesus devolve a questão para eles. Faz eles pensarem, né? Muito interessante. Mas quem ora, quem está cheio do Espírito Santo tem sabedoria para responder, né? Jesus está nos dando uma lição aqui. Aí ele vai falar, versículo 20, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então, se vocês não conseguem quebrar o meu argumento, porque eu acabei de quebrar o argumento de vocês que é falho, né? Significa que se eu não expulso por Satanás, eu estou expulsando por Deus. Então, vocês não podem negar que o reino de Deus chegou. Uau, que sabedoria. Aí ele vai explicando, olha que interessante. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto ele tem. Então, ele vai usar uma figura própria do mundo deles. Uma pessoa valente, uma pessoa forte, ela guarda a sua casa, enquanto ela está ali prestando atenção, cuidando da casa, tudo que ele tem está protegido. Mas, olha que coisa, mas sobrevindo outro mais valente do que ele vencendo, tira toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Isso é uma coisa natural de se entender. Você é forte, você está guardando a sua casa está segura, até aparecer alguém mais forte que você, filho. Né? Alguém mais forte vai quebrar toda a sua resistência, vai destruir a sua casa e ainda vai distribuir as suas riquezas do jeito que ele decidir, né? Aí Jesus continua, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E ele primeiro fala que o reino de Deus está estabelecido e agora ele começa a dizer, se você não está do meu lado, não está ajudando, você está atrapalhando. E se você não está juntando, você está espalhando. Aí ele vai dizer, quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos buscando repouso. E não achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, encontra ela varrida, adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher entre a multidão, levantando a voz, lhe disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. É um texto muito lindo. Aqui Jesus está dizendo, olha, presta atenção, tem um valente, tem alguém cuidando da casa. Joia, ela está segura, ela está de boa aí. Vem alguém mais forte, destrói a resistência, espalha os bens de acordo com a sua vontade. Isso nós já vimos. É só para dar sequência aqui, porque paramos para ver. Agora ele vai dizer, é como um demônio, o mundo espiritual, e aí ele traz uma explanação do mundo espiritual muito incrível. Quando um demônio sai de uma pessoa, ele fica rodando, procurando, ele quer voltar para a mesma pessoa. E aí Jesus diz, se ele encontra aquele ambiente vazio, ele vai voltar, mas ele não vai voltar sozinho. Ele vai voltar com mais 7. E aí a coisa vai ficar muito pior. O último estado vai ficar pior do que o de antes.
É interessante isso. Porque o número 7, dentro do contexto judeu, significava plenitude, significava totalidade, preenchimento. Então, o que Jesus está dizendo? Quando uma pessoa é liberta, quando uma pessoa que está oprimida por Satanás é liberta, ela precisa encher esse lugar que ficou vazio com alguma coisa. Porque se ela deixar esse espaço vazio, o bicho que saiu, o demônio que saiu, ele vai voltar. E ele vai voltar com mais força ainda. Ele vai voltar com outros. No sentido de preencher completamente e controlar completamente essa pessoa. Então, o último estado dela vai ser pior do que o primeiro. E é muito importante a gente perceber esse ensino dentro de um contexto todo. Dentro do contexto aqui, Jesus estava falando do quê? Primeiro, o lugar de oração, que nós já vimos, a importância de orar, a importância de pedir o Espírito Santo. E aí ele liberta uma pessoa que está endemoniada e agora ele vai falar do quê? Da importância de encher esse espaço que ficou vazio. Uma pessoa que foi liberta porque ela estava oprimida por Satanás, ela precisa ser cheia de quem? Do Espírito Santo. Porque só ele é o valente que vai poder vencer o outro. É só ele que vai poder guardar essa casa, que é a vida, que é o coração da pessoa, para não ser mais oprimido, possuído, controlado por demônios. Percebe a profundidade desse ensino? Jesus está dizendo que a casa, ou seja, a vida da pessoa, é como uma casa. Que quando o demônio sai, a pessoa fica com a casa limpa, adornada, preparada. Mas preparada para quê? Para quem? Essa casa não vai ficar vazia, ela precisa ser ocupada por alguém. Se ela não for ocupada por Deus, se ela não for ocupada pelo Espírito Santo, o demônio vai voltar. Infelizmente é o que Jesus disse, tá? É a verdade, não tem como escapar disso. Não existe. Não existe uma neutralidade no mundo espiritual. Não existe uma neutralidade. Nós fomos feitos para adorar. A adoração ela é intrínseca do ser humano. Ou o ser humano vai adorar a Deus, ou o ser humano vai adorar a si mesmo. E quando eu digo o ser humano adorar a si mesmo, pode ser um outro semelhante a si mesmo, ou coisas que ele criou, ou que o outro criou. Certo? Coisas, objetos. Ou ele adora Deus, o Criador de tudo, ou ele vai adorar o ser que foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, pode ser a si mesmo ou a outro, semelhante, ou ele vai adorar Satanás. O ser humano não é neutro. Nós somos feitos para adorar. Então, a importância aqui é decidirmos a quem nós vamos adorar. A quem nós vamos adorar. E Jesus está dizendo, quem vai ocupar a sua casa, você que decide. Mas toma cuidado. Presta atenção. Não deixa ela vazia. Né? Tem que tampar aí, digamos, as brechas. Tem que deixar tudo preparado. E aí, Jesus continua falando do sinal do profeta Jonas. Vamos até o sinal do profeta Jonas? Vamos lá? Versículo 29 até o versículo 32. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer, maligna é essa geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para essa geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois até os confins da terra veio ouvir da sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com essa geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Gente, eu acho tão interessante isso aqui. Eu acho tão interessante. Eu não sei se você já parou para prestar atenção no que Jesus está falando. Jesus está falando sobre um julgamento. Jesus está falando que as coisas não terminam aqui. Existe um juízo, existe um julgamento e nesse julgamento é interessante. Não é só Jesus quem julga. As pessoas
que pertenceram a outras gerações. Elas vão participar desse tribunal e vão julgar também. Você já parou para pensar nisso? Pessoas que viveram em outras gerações. É como se todas as realidades fossem apresentadas diante desse tribunal. E elas vão ajudar a tomar uma decisão. Isso nos mostra que a vida ultrapassa essa realidade aqui. Nós temos uma eternidade que nos aguarda. Nós temos um futuro. Certo? E aqui Jesus está dizendo especificamente de qual geração. Ele está falando dos seus compatriotas ali, dos judeus do primeiro século. E ele está lançando uma palavra muito pesada sobre eles. Ele está dizendo para eles, e usando a história deles, ele vai dizer, vocês vão ser condenados. Vocês serão julgados. Cuidado, presta atenção. Porque veio uma rainha estrangeira, ela veio para cá para conhecer da sabedoria de Salomão. E tem alguém aqui que é maior do que Salomão e vocês não reconheceram. Uau! Quer dizer, o estrangeiro reconheceu que um rei, lá atrás, no passado, era superior a ele mesmo, no caso, a rainha de Sabá, né, reconheceu que Salomão era superior e foi até ele aprender dele. E ele disse de si mesmo, e eu sou superior a Salomão e vocês não me recebem. Está alguém aqui que é superior e vocês não recebem. Tá vendo Jesus dizendo, o juízo virá. As coisas não vão ficar assim. Vai haver um juízo, vai haver um julgamento, né? E aí ele vai usar também o símbolo, que também era muito interessante, porque fazia parte do imaginário coletivo, era parte da história deles, porque aqui nós estamos cercados de judeus, a multidão é de judeus, eles conhecem essa história faz parte da vida deles, da memória deles, que é a história de Jonas e o grande peixe. E Jonas, nós sabemos, ele foi pregar para uma nação estrangeira, eram os ninivitas, homens maus, homens muito cruéis, especializados na tortura, né? E Jonas prega para eles, e eles jejuam, eles se arrependem e se convertem. A nação se converte, ali é a capital, né? Nínive ali se converte. E aí, ele vai dizer o quê? Eles vão julgar vocês. Pensa bem. Jesus está dizendo que os ninivitas vão julgar os judeus. Vocês percebem? Existe entre uma geração e a outra pelo menos 600 anos. E Jesus está dizendo que vai haver um julgamento e que eles vão estar frente a frente. Muito sério isso. E por que eles vão estar mais... eles vão estar com a autoridade de julgar os judeus? Porque eles se arrependeram. Tá vendo como Jesus dá valor ao arrependimento? Como o arrependimento é importante? Como nós precisamos prestar atenção nisso? Né? Isso é muito sério. Isso é muito sério. E arrependimento não é remorso, né? Remorso é dizer assim, ai, sou sorry, eu sinto muito, eu não queria que isso tivesse acontecido. Arrependimento é mudar de atitude. É uma conversão. Estou indo por um caminho, eu paro, eu volto, eu percebo que errei e eu não vou fazer aquilo mais. E é isso que Jesus está falando com eles. Mas adiantou? Nós sabemos que aqui nesse momento não. Infelizmente não. Infelizmente eles não se converteram ali. Não é verdade? Infelizmente. Infelizmente não. E aí Jesus continua dizendo, a candeia do corpo. Vamos até a candeia do corpo. Versículo 33 até o 36. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também o teu corpo será luminoso. Mas, se o seu olho for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Numa outra versão fala assim, se a luz que há em ti são trevas, quão terríveis trevas elas serão, né? E a outra versão vai falar também do olho sendo como o olho bom e o olho mau. E é muito, muito forte isso aqui, meus irmãos. Porque não é o que nós vemos, mas é como nós vemos. Não é o que vemos, mas é como vemos. É a interpretação que fazemos da realidade.
É como lidamos com a realidade. E Jesus está dizendo aqui da importância da responsabilidade, de tomarmos uma decisão, de escolhermos quem é que vai governar a nossa vida, quem é que vai encher nosso coração, quem é que vai ser a fonte que nutre os nossos pensamentos, que nutre a nossa capacidade de discernir a realidade. Certo? E Jesus está dizendo sobre ser luz. Ser luz. Para quê? Para que tudo ao nosso redor seja iluminado. Assim como uma candeia que era colocada num lugar alto para iluminar todo o ambiente, a nossa vida deve ser assim. Ele está dizendo disso. Ele está falando dessa importância, né? Ele está dizendo isso. E ele vai dizer também dos nossos olhos, a importância de como vemos a realidade, a importância como lidamos com os fatos. Precisamos ter responsabilidade, povo de Deus. Amém? Não podemos mais ser inocentes. Precisamos discernir. Precisamos discernir. Parar de dizer que é santo aquilo que não é. Em nome de Jesus, precisamos de discernimento. Que Deus nos ajude, porque Jesus está dizendo aqui que todos nós vamos comparecer diante de um tribunal. Haverá um julgamento. Outras gerações estarão ali participando desse julgamento. Não fui eu que quis dizer isso. É o que está escrito, é o que Jesus disse. Não tem como escapar. Amém? Os cristãos sabem que a palavra de Jesus, ela é fiel e verdadeira. E ela não vai voltar para ele vazia. E ele diz que vai haver um julgamento. Precisamos estar preparados. Precisamos ter uma vida preparada no altar. Irmãos, na semana que vem, se o Senhor assim permitir, nós vamos continuar com esse capítulo. Que, como você pode perceber, é um capítulo que aperta a gente um pouquinho, né? Parece um puxão de orelha. Você sentiu aí? Pois é, eu senti isso também quando eu li. E na semana que vem nós vamos trabalhar a censura que Jesus faz aos fariseus e aos escribas, os doutores da lei daquela época. Amém? Vamos ficando por aqui. Que o Senhor nos ajude, com a sua graça e seu favor, a vivermos a melhor semana da nossa vida. Uma semana de responsabilidade, onde nós nos tornamos cada dia mais parecidos com Jesus, pessoas conscientes do papel que nós temos na sociedade, da importância que temos e que a nossa vida deve ser realmente para a honra e glória do Senhor Jesus, como essa luz, essa lâmpada que ilumina por onde a gente vai. Possamos, como Jesus fez, começar cada dia orando, como Jesus fez aqui, desenvolvendo esse relacionamento pessoal, particular com o Pai, sendo cheio do Espírito Santo e no caminho libertando os oprimidos de Satanás. E quando formos arguídos sobre a nossa ação, respondendo com sabedoria, intrepidez e autoridade. Que Deus te abençoe e te dê uma semana cheia da graça. Vai viver a sua melhor semana para a glória de Jesus.